Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, escolhe não salvar algumas pessoas? Essa questão nos leva a uma reflexão profunda sobre o amor divino e seus princípios inabaláveis. Entre os cristãos, acredita-se que a vontade de Deus inclui todos, independentemente de gênero, idade ou etnia, desejando a salvação de cada um. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo 2,4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas então, o que acontece com aqueles que parecem estar longe dessa salvação? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos no caminho espiritual e não alcançar a salvação. É importante prestar atenção, pois muitos de nós podemos estar enfrentando essas barreiras sem saber. Antes de começarmos, gostaria de pedir seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Isso ajuda a espalhar o Evangelho e alcançar mais pessoas. Agora, vamos mergulhar nesse tema importante. O primeiro grupo que vamos abordar são os incrédulos. Quem são eles? São pessoas que não acreditam no nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia é clara ao afirmar que sem essa crença não há salvação. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem fé em Deus e em Jesus, não há salvação. A descrença é perigosa porque nos separa da única fonte de redenção e perdão dos pecados. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, mas a verdade é que a fé em Jesus Cristo é fundamental para a salvação. Sem essa fé, estamos perdidos, sem esperança de redenção. Jesus disse em João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso deixa claro que não há outro caminho para Deus além de Jesus. O segundo grupo são aqueles que buscam salvação por outros meios. Isso inclui pessoas que tentam alcançar a salvação através de suas próprias boas ações, riqueza, poder ou outras religiões. No entanto, a Bíblia nos ensina que a salvação só pode ser alcançada através de Jesus Cristo. Em Atos 4,12, lemos, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Muitas pessoas acreditam que podem ser salvas por serem boas pessoas ou por seguirem outras doutrinas espirituais. No entanto, a Bíblia é clara ao afirmar que somente através de Jesus podemos ser salvos. Qualquer outro caminho é inútil e não levará à salvação. Essa é uma verdade difícil para muitos aceitarem, mas é fundamental para a nossa fé cristã. Além disso, devemos entender que a salvação é um presente de Deus, não algo que possamos ganhar por nossos próprios méritos. Efésios 2:8-9 diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nossa justiça é como trapos imundos diante de Deus, Isaías 64:6, e só através da fé em Jesus Cristo podemos ser justificados e reconciliados com Deus. O terceiro grupo que exploraremos são os hipócritas. Em Mateus 23:13, Jesus adverte os fariseus por serem hipócritas, fingindo ser justos enquanto não são. Eles impedem os outros de entrar no reino dos céus. Ser hipócrita é fingir ser algo que não somos. Podemos ir à igreja, participar de atividades religiosas e até falar de Deus, mas se nossas ações não refletem a fé que professamos, estamos nos enganando e enganando os outros. Jesus foi muito claro sobre a hipocrisia. Ele chamou os hipócritas de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de impureza por dentro. Mateus 23:27.
A verdadeira fé deve ser refletida em nossas ações, não apenas em nossas palavras. Devemos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mostrando amor, misericórdia e justiça em tudo o que fazemos. A hipocrisia é uma forma de auto-engano. Em Tiago 1:22, somos exortados a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. A hipocrisia cria uma fachada de piedade, mas por trás dessa máscara há um coração não transformado. É crucial que nossa fé seja autêntica e que nossas ações correspondam às nossas palavras. Devemos ser íntegros e transparentes em nossa caminhada cristã, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós. A quarta categoria são os apóstatas. Em 2 Pedro 2:20-22, lemos que aqueles que conhecem a verdade e depois voltam ao pecado estão em uma condição pior do que antes. Eles se afastam do caminho da justiça e retornam às práticas pecaminosas. Esses indivíduos encontram-se em uma situação ainda pior do que aqueles que nunca conheceram a verdade. A apostasia é um problema sério, porque envolve o abandono consciente da fé. Pessoas que se afastam de Cristo, depois de terem conhecido a verdade, estão rejeitando a única fonte de salvação. É como o ditado: o cão volta ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esse retorno ao pecado é um sinal de que a transformação genuína nunca ocorreu. A apostasia é um pecado grave porque representa uma rejeição consciente e deliberada de Cristo. Hebreus 6:4-6 nos adverte que é impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e depois caíram. Isso destaca a seriedade de se afastar da fé depois de ter experimentado a verdade do Evangelho. A advertência contra a apostasia nos lembra da importância de perseverar na fé e manter um relacionamento contínuo com Cristo. O quinto grupo são os blasfemadores. Em Mateus 12:31-32, Jesus diz que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na próxima. Blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque representa uma rejeição total e deliberada da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Esse é um aviso sério para todos nós. Devemos ter cuidado com o que falamos e como tratamos as coisas de Deus. O Espírito Santo é essencial para a nossa salvação e crescimento espiritual. Rejeitar ou zombar do Espírito Santo é um ato de rebelião contra Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é, de fato, um pecado imperdoável, porque envolve atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo. Em Marcos 3:28-30, vemos Jesus explicando que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de um pecado eterno. Esse tipo de blasfêmia revela um coração endurecido que rejeita persistentemente a verdade de Deus. É crucial respeitar e honrar o Espírito Santo, reconhecendo sua obra e sua presença em nossas vidas. A sexta categoria são aqueles que já morreram. Hebreus 9:27 diz que está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso vem o julgamento. Não há chance de salvação após a morte. Portanto, é crucial buscar a salvação enquanto estamos vivos. Muitas pessoas acreditam que podem esperar até o fim da vida para se voltar para Deus, mas a Bíblia nos diz que não sabemos o dia nem a hora da nossa morte. Devemos estar prontos agora. A salvação é uma decisão que deve ser tomada enquanto estamos vivos. Após a morte, o destino de nossas almas está selado.
A ideia de que podemos esperar até o último momento para nos voltarmos para Deus é perigosa e enganosa. Em Lucas 12:20, Jesus conta a parábola do rico insensato que acumulou riquezas para si, mas não era rico para com Deus. Naquela mesma noite, sua alma foi exigida dele e ele não estava preparado. Essa parábola nos adverte sobre a importância de viver em constante preparação para encontrar o Senhor, não adiando nossa decisão de seguir a Cristo. Por último, aqueles que vivem presos às preocupações da vida. Jesus nos adverte em Lucas 21:34-35 para não deixar que nossos corações sejam sobrecarregados com as preocupações deste mundo, para que não sejamos pegos de surpresa. As preocupações diárias podem nos afastar de Deus e nos fazer perder o foco em nossa vida espiritual. Devemos estar vigilantes e manter nossa fé em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. As preocupações da vida são uma distração que pode nos afastar do caminho da salvação. Devemos confiar em Deus e buscar seu reino em primeiro lugar, conforme Mateus 6:33. As preocupações da vida podem facilmente nos distrair do que é realmente importante. Em Mateus 13:22, Jesus explica a parábola do semeador, dizendo que a semente que cai entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra. Mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Devemos estar conscientes dessas distrações e manter nosso foco em Deus, em sua vontade para nossas vidas. Então, como podemos nos preparar para a salvação? Aqui estão alguns passos importantes. Viva uma vida de fé e justiça. A fé em Jesus Cristo é a base de nossa salvação. Devemos viver de acordo com os seus ensinamentos e buscar a justiça em nossas ações diárias. Estude e entenda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nos guia em nossa jornada espiritual. Estudar as Escrituras nos ajuda a compreender a vontade de Deus e a viver de acordo com seus princípios. Permaneça em comunidade com outros crentes. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos encoraja. Devemos participar ativamente da vida da igreja e apoiar uns aos outros em nossa caminhada de fé. Ore por orientação e força. A oração é uma forma poderosa de nos conectarmos com Deus. Devemos orar regularmente, buscando sua orientação e força para viver de acordo com sua vontade. O arrebatamento é um evento que ocorrerá quando Jesus voltar para buscar seu povo. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 nos diz que o Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Para se preparar para o arrebatamento, mantenha a fé, estude a Bíblia, permaneça em comunidade e ore. Não sabemos quando Jesus voltará, mas devemos estar prontos. Este evento será um momento glorioso para aqueles que estão em Cristo, mas uma tragédia para aqueles que não estão preparados. O arrebatamento é frequentemente mal interpretado e confundido com a segunda vinda de Cristo. No entanto, a Bíblia distingue claramente esses dois eventos. O arrebatamento será um evento instantâneo e inesperado, enquanto a segunda vinda de Cristo será visível a todos e precedida de sinais específicos. Devemos estar preparados para ambos, vivendo vidas santas e piedosas, aguardando ansiosamente o retorno de nosso Senhor. Em conclusão, o que realmente importa é sua conexão com Jesus. No final, sua relação com Cristo é o que determinará sua eternidade. Vamos entregar nossos corações ao Senhor, arrepender-nos e viver de acordo com seus ensinamentos. Que Deus nos guie e nos fortaleça. Amém. Vamos orar juntos. Senhor Deus,
Reconhecemos que somos pecadores e precisamos de tua graça e misericórdia. Agradecemos por enviar teu Filho Jesus para morrer por nossos pecados e nos dar a oportunidade de sermos salvos. Ajuda-nos a viver de acordo com tua vontade, a estudar tua palavra, a manter comunhão com outros crentes e a buscar tua orientação através da oração. Prepara-nos para o arrebatamento e para a tua vinda. Que possamos estar prontos e vigilantes, vivendo vidas que te agradam. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.